Mas o maior problema do Bolsonaro não vai ser a questão das joias. Eu digo, o maior problema em relação à questão jurídica, né? Aos anos de pena que ele vai pegar, não vai ser a questão das joias, né? As joias é a coisa do momento, a imprensa precisa, nós trabalhamos com comunicação, com notícia, a gente precisa da notícia. Então isso, claro, é gravíssimo. Peculato, pegou bens públicos, foi vender, né? Que toda mentira foi pega. Primeiro não tinha nada, não sabia de joias. Depois, não, realmente existiam joias, mas eram minhas. Depois, não, realmente a gente tentou vender. Não, realmente a gente vendeu e comprou de volta para devolver quando pediram. Quer dizer, uma cachorrada, né? Mas o problema maior, gente, isso é a minha opinião, em relação a tempo de pena, a Joias vai dar a ele 8 anos. Talvez se fosse só isso o problema do Bolsonaro, da empresa ele ficasse por muito tempo, sabe? Preso mesmo, ou ficasse muito pouco tempo. Isso é o menor. O maior problema do Bolsonaro vai ser a questão do golpe, que vai ficar absolutamente claro, já se tem pelas interseções, pelos telefones grampeados, pegos de suspeitos, de financiadores, já se tem a certeza de que partiu tudo isso. E claro, o Bolsonaro ameaçou o país do dia que pisou na presidência da República, gente. Vamos lá. Com 3 meses, é preciso você não ter memória. Com 3 meses, o Bolsonaro participou do primeiro ato golpista, 3 meses de governo, acho que era abril de 2019, mais ou menos. Ele tinha assumido no dia 1º de janeiro. Foi um ato na frente do QG, quando as pessoas abriram cartazes de tocar fogo no Supremo, fechar o Supremo e o Congresso. Foi a primeira vez e o Bolsonaro estava lá, participou disso. De lá para cá foi instigando e foi ameaçando a nação dia após dia, a esculhambar os ministros do Supremo. No começo o Congresso Nacional, depois ele juntou-se ao Centrão ali, vendeu-se e parou a esculhambação com o Congresso. Mas os ministros do Supremo, ele esculhambou, continuou esculhambando do começo ao fim, colocando a nação em guerra. Por ele, que não tem amor nenhum ao Brasil, que de longe não é um patriota. Patriotas são muito mais esses que estão aí agora, no governo, muito mais patriotas do que ele. Por ele, o Brasil entrava numa guerra civil. Ele não está nem aí para isso. Um mau militar, como foi, todo mundo sabe que ele foi um mau militar, um péssimo militar, com punições por revoltas absolutamente toscas, como, por exemplo, botar bomba no Guandu, aquela coisa de lutar por aumento, pelo aumento dos soldos dos militares, uma coisa boba, depois deixou, foi expulso, né? Quer dizer, na verdade seria expulso, mas foi empurrado para a reserva, candidatou-se a vereador e ganhou sua primeira eleição. De lá para cá foram 9 eleições, na qual ele venceu todas, só perdeu uma agora. A primeira eleição, pouca gente lembra disso, foi a primeira eleição que Bolsonaro perdeu. Todas as outras na vida dele ganhou todas. Todas. A de vereador, depois 7 vezes deputado, depois presidente da República. Todas 9 vitórias consecutivas. A maioria delas com urna eletrônica. E achou uma forma de botar o país em guerra, caindo aí na onda dele, infelizmente, muitos militares que responderão, não vai dar para ficar sem punição, porque senão acontece de novo. Aparece um maluco desse aí de novo, com essas ideias estúpidas, não são rechaçadas, setores como, por exemplo, os evangélicos apoiam, e a sociedade se coloca aí na ponta dos pés de uma ruptura, que foi o que o Bolsonaro nos proporcionou o tempo todo que ficou na presidência da República. Então, para encerrar, o grande problema dele não vai ser a questão das joias, aí ele vai pegar pouco tempo de cadeia, a mulher dele também, a ex-primeira-dama, mas o problema maior dele é a questão do golpe e a questão da pandemia, gente. Não vai ter como não responder por aquilo ali, infelizmente, desculpa quem gosta dele. Nós temos 3% da população do mundo e 11% das pessoas que morreram de Covid morreram aqui no Brasil. Nós não somos um país extremamente pobre da África, que não tem acesso à vacina, não. Nós somos um país que temos, inclusive, um exemplo como o SUS. A Pfizer queria fazer do Brasil um grande vitrine propaganda, porque nós temos capacidade, por exemplo, se a gente quiser de forma organizada, a gente tem capacidade, por exemplo, de vacinar a população inteira em 3 dias. E o Bolsonaro simplesmente atrasou essa vacina. E aí quem diz é mentira, ele comprou as vacinas, vá ver os depoimentos dele. Como diz a história, largue de ser burro, meu filho, vá para o Google, vá para o YouTube, vá ver os depoimentos dele. Chamando de vacina, dizendo ao ex-governador de São Paulo, Dória, que não ia comprar a vacina dele, quando o Instituto Butantan começou a fazer as vacinas lá de São Paulo. Quer dizer, ele atrasou a vacinação. Milhares de pessoas, não, milhões de pessoas morreram por conta disso. Está comprovado. E ele vai ser também condenado em tribunais internacionais, tá? Mas estou falando só das condenações do Brasil. Então, o grosso da pena,
aí ele vai ultrapassar os 30 anos, vai ser a questão do golpe e a questão da pandemia. Ou seja, isso que a gente está falando agora, e tem que falar mesmo, porque é um absurdo, é o roubo mais mesquinho, né? A venda de patrimônio público no exterior para ficar com dinheiro, a coisa mais cebosa, nojenta que existe, né? Que essa turma do Bolsonaro estava fazendo, consequentemente ele, afinal de contas o dinheiro era para ele, isso ele vai pegar pouco tempo, né? Com um grande sistema jurídico que ele tem para defender, ele vai pegar pouco tempo. A grande pena vai ser mesmo em cima do golpe e da questão da pandemia, com o, vamos dizer, o comportamento genocida que teve durante a pandemia, fazendo aí com certeza milhões de pessoas morrerem de Covid pela demora na vacina. É isso que eu acho. Se inscreva no canal, deixa teu like, compartilhe o vídeo e a gente vai se falando. Um abraço.